Nós vamos iniciar hoje um estudo sobre a carta à igreja de Éfeso, e assim sucessivamente até as 7 igrejas. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 18 e 19, está lá como é que se fundou a igreja de Éfeso. Quem é que passou por lá? Quem dirigiu a igreja nos primeiros 40 anos, a primeira geração? Temos também indicação na carta aos Efésios de como era aquela igreja, o que o apóstolo Paulo, já na prisão em Roma, ele escreve uma epístola muito linda para orientar os crentes da igreja em Éfeso. Isso foi a primeira geração, que durou aproximadamente 40, 50 anos. A igreja de Éfeso, ela é uma das igrejas locais mencionadas no Novo Testamento. O início dessa igreja foi registrado por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos. Depois, a igreja de Éfeso se tornou a destinatária de uma epístola paulina e de uma das cartas do Apocalipse. Vale ressaltar, é bom os irmãos lembrar, que eu já disse aqui, o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, ele fundou 51 igrejas, onde as principais foram estas 7 que são mencionadas. Até o ano 300 da nossa era, as igrejas que eram fundadas primeiro pelos apóstolos, depois pelos pais apostólicos, e depois pelos discípulos dos pais apostólicos. Nós já estamos falando aí de aproximadamente 200 anos de história. Essas igrejas, elas eram independentes entre si. Não tinha uma sede. Nem a igreja em Jerusalém, quando iniciou, era sede, vamos dizer, do campo. A igreja em Jerusalém, ela era independente. A igreja de Antioquia, que foi fundada depois por judeus, fugindo da diáspora, eles pregaram para o povo em Antioquia, através dos judeus, e o povo se converteu, e os judeus quiseram fazer esse povo seguir os ensinamentos da Torá. Mas as igrejas não tinham um bispo. Cada pastor era independente. Evidentemente, eles não tinham uma Bíblia como a nossa, porque o Novo Testamento, a Bíblia como nós a conhecemos, ela só surgiu 400 anos depois, com o advento da imprensa. Aliás, muito depois, 1517, foi inaugurado a primeira Bíblia impressa, mas não havia sido compilado nenhum livro. Então, essas igrejas, elas sobreviveram através das cartas escritas pelas testemunhas oculares
do Senhor Jesus, do seu ministério, do ministério apostólico. O apóstolo Paulo é um desses apóstolos. Então não existe relação, não havia concílio, cada igreja tinha as suas normas, cada igreja tinha a sua forma de interpretar o que eles tinham como escritos. Se escrevia uma carta a uma igreja, e essa carta era um direcionamento para todas as igrejas. Elas percorriam, havia pessoas de alta confiança nas igrejas que levavam essas cartas, porque o percurso de uma igreja para outra, das 7 igrejas da Ásia, variava em torno de 55 a 60 quilômetros, que poderia ser feito até a pé, por estradas seguras, com guaritas romanas que guardavam essas estradas, de assaltantes, que era muito comum naquele tempo, de assaltar as caravanas. E Roma, ela cuidava dessas estradas para trazer segurança ao comércio, para trazer segurança às pessoas, visto que o mundo romano ele era muito idólatra. E vale dizer que nesse período foi instituído o culto ao imperador. E os cristãos negavam o senhorio de César e declaravam o senhorio de Jesus. E toda vez que isso acontecia, a perseguição era atroz. E nós estamos vivendo aqui a época do imperador Domiciano. E ele foi um dos mais terríveis imperadores, ao lado de Calígula, de Nero, que cometeram muitas atrocidades com os cristãos. Mas isso aí é uma outra história. A igreja de Éfeso ficava numa cidade em franco desenvolvimento, numa cidade rica, numa cidade importante. Éfeso era a maior cidade do seu tempo na Ásia. Estou falando Ásia, essa parte do mundo aqui, que liga a Ásia e a Europa. Se você olhar no mapa, tem aqui um estreito que vai ligar a Europa e a Ásia. E Éfeso era essa cidade. Os historiadores dizem que Éfeso tinha aproximadamente de 255 mil a 500 mil habitantes. Para você ter uma ideia, a nossa cidade tem 170 mil, 160, por aí, né? 165. Então, imagine uma cidade com 250 mil habitantes, pegando aí o mínimo. Então, era uma cidade que era muito idólatra por duas razões. Na cidade de Éfeso, Paulo encontrou dificuldades quando começou a divulgar o Evangelho, porque o fundador dessa igreja foi o apóstolo Paulo. Está lá no livro de Atos, nos registros de Lucas, capítulo 18, 19, e uma coisa que chama muita atenção é o capítulo 20, Paulo chegando em Mileto, mandando chamar os presbíteros de Éfeso e os alertando quanto aos futuros elogios de Jesus, quando manda a sua carta, 50 anos depois, falando dos hereges, falando das pessoas que se declaravam apóstolos e não eram,
e recebe um elogio por isso, que nós vamos comentar isso já já. Então, o apóstolo Paulo, ele teve dificuldade nessa cidade. Como ele estava na sua segunda viagem missionária, eu tenho que falar do contexto para os irmãos entender depois a repreensão de Jesus. O apóstolo estava indo para Jerusalém. Uns dizem Jerusalém, outros dizem Roma. E ele não pôde permanecer em Éfeso, então ele deixa lá Áquila e Priscila para orientar um tal de Apolo, que surge de repente na igreja. Apareceu lá o homem pregador, mas o homem não conhecia o Espírito Santo, o homem não conhecia o batismo com o Espírito Santo, mas pregava bem. E Paulo teve um breve contato com Apolo e percebeu que faltava-lhes ensinamentos. E deixa Áquila e Priscila e segue viagem. E não pôde completar o seu trabalho. Nessa segunda viagem missionária, que aconteceu por volta do ano 52, foi quando a igreja de Éfeso foi fundada, 52 depois de Cristo, na segunda viagem missionária. Então, Paulo é acompanhado de Priscila, de Áquila, e a Bíblia diz que em Éfeso, Paulo entrou numa sinagoga, disputou com judeus. Naquela região, naquela ocasião, a comunidade judaica gostou da mensagem de Paulo e pediu para ele voltar mais vezes, mas ele não pôde ficar, porque ele tinha um compromisso em Jerusalém. É isso aí, em Jerusalém. Isso está lá em Atos 18, do 19 ao 21. Só que Áquila e Priscila, que foram orientados por Paulo, eram pessoas que conheciam bem o Evangelho, eram pessoas que foram indicadas pelo apóstolo. Os irmãos devem saber que o apóstolo Paulo, sendo judeu, ele não formava um grupo, ele não fundava uma igreja com menos de 10 pessoas, porque esta era a norma da sinagoga. Então, em Éfeso, ele juntou rapidamente esse número de pessoas e deixou lá Áquila e Priscila, e foi para Jerusalém. E em estando no comando de Áquila e Priscila, apareceu lá o tal de Apolo, um judeu de Alexandria. Mais tarde, Paulo retorna de Éfeso e acabou encontrando alguns discípulos de João Batista. Se você ler lá no texto, 19, 1 a 7, eles diz que conheciam o Evangelho, mas não sabiam o que era batismo com o Espírito Santo. E o texto diz que Paulo anunciou a verdade de Cristo, e eles foram batizados e receberam o Espírito Santo. Tudo isso lá em Éfeso. Depois Paulo pregou 3 meses numa sinagoga. Numa sinagoga, evidentemente, sinagoga judaica. Toda vez que a gente fala sinagoga, só pode ser judaica. Nesse tempo, muitos judeus, aqueles judeus que o perseguiam desde Damasco, por toda a Ásia, fizeram uma oposição violenta a Paulo. Está em Atos 19, 23 a 41. Mas o apóstolo Paulo continuou trabalhando em Éfeso por quase 3 anos. Então não era uma igreja que foi fundada por qualquer um. Era uma igreja que tinha solidez. Era uma igreja que tinha ensinamento. Era uma igreja que tinha doutrina. Era uma igreja onde as pessoas faziam as coisas para Deus com amor. Era uma igreja disciplinada. Ora,
Quem não gostaria de ter o apóstolo Paulo como pastor da igreja? Pelo conhecimento, pela chamada, pela vocação, pela autoridade, porque a Bíblia diz em Atos 19:11, que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Não esqueça que Éfeso é uma cidade que vive do culto do imperador e que era um ponto turístico da Ásia, aonde recebiam milhares de peregrinos, de idólatras, para cultuar a deusa Diana, cujo templo era uma referência. Paulo começa a pregar o evangelho, as pessoas começam a crer, os gentios começam a crer, recebe o evangelho, e a igreja e a cidade passa a sofrer uma queda na arrecadação. Se você fosse um dos vendedores de livros mágicos, se você fosse um dos vendedores dos nichos da deusa Diana, tivesse enriquecendo, aparecesse alguém lá pregando contra, as pessoas se convertendo, não comprando as coisas, o que você ia fazer? O que eles fizeram? Apareceu lá um ourives, um fabricante de nichos da deusa Diana, chamado Demétrios, está em Atos 24:41, causou um princípio de tumulto na cidade, mas Paulo gozava de cidadania romana e cidadania judaica. Quando ele estava em Jerusalém, ele usava das prerrogativas judaicas. Quando ele estava no mundo romano, no mundo gentílico, ele gozava das prerrogativas romanas. E eles prendem Paulo, depois ficam sabendo que ele não é um cidadão, que ele não é judeu, que ele é romano, as coisas mudam. A verdade é que as pessoas começaram a deixar de adorar a deusa Diana, as pessoas deixaram de reconhecer que Domiciano era o Senhor e passaram a declarar que Jesus era o Senhor através da pregação de Paulo. Isso aconteceu em Éfeso e nas cidades, nos vilarejos que ficavam nessa cidade. Paulo prega nessa cidade 3 anos. Quem é que ele deixa lá como pastor? O jovem Timóteo. Nós não sabemos quantos anos Timóteo dirigiu a igreja de Éfeso. E eu tentando pesquisar, descobrir quem era o anjo da igreja de Éfeso no ano 92, não consegui em nada, nem o Google, nem a Wikipédia, nem nada. Consegui nada. Mas eu tenho lá uns livros de 1900 e nada, de bolinha, que tem algumas suposições. Porque depois de Timóteo assumiu a igreja jovem, não esqueça. E não tinha essa relação convencional, a igreja era independente. Vamos imaginar que Timóteo assume a igreja com 20 anos. Se Timóteo passa lá mais 30 anos, quem seria o próximo pastor da igreja de Éfeso? Segundo as indicações de Atos, e segundo os relatos do próprio apóstolo Paulo, possivelmente, eu disse possivelmente, o pastor, o anjo da igreja que recebeu a carta de Jesus, teria sido Tíquico, que foi o próximo pastor da igreja de Éfeso. Já que nós não temos a data, o tempo que Timóteo pastoreou, nós devemos supor que o próximo pastor seria Tíquico, porque isso está escrito. Então, você veja bem, o apóstolo Paulo é preso em Roma no ano 60 a 63
da nossa era, escreve uma carta à igreja de Éfeso. Qual é a finalidade? Uma carta aos crentes de Éfeso para ensiná-los acerca do significado maravilhoso, das implicações práticas de ser a igreja de Cristo. Parece que essa carta não ficou restrita apenas aos crentes de Éfeso, mas circulou nas cidades vizinhas. Então nós estamos falando da primeira geração, que durou aproximadamente aí, da fundação da igreja, até a carta do Apocalipse. Nós estamos falando de uma igreja, ou melhor, da carta de Paulo, do início do ministério, da fundação da igreja até a carta que eles receberam, aproximadamente 40 anos. Essa igreja já havia 40 anos. Paulo escreve essa carta da prisão. Depois de 40 a 50 anos, a igreja de Éfeso recebe uma carta ditada por Jesus a João, direcionada a Éfeso. Então não faça uma relação que quem recebeu essa carta foi a igreja que foi dirigida por Áquila e Priscila, a igreja que foi dirigida por Paulo, a igreja que foi dirigida por Timóteo, a igreja que foi dirigida por Tíquico, a igreja que teve temporariamente como pastor o apóstolo João, também passou em Éfeso. Então essa igreja era uma igreja da qual as pessoas todo crente queria pertencer. Ora, foi nosso pastor aqui o pastor Paulo, foi nosso pastor aqui o apóstolo João, foi nosso pastor aqui o pastor Timóteo, discípulo de Paulo, foi pastor aqui Tíquico, e assim por diante. Então era uma igreja que nos primeiros 50 anos tinha ensinamento, tinha dever e tinha devoção, que as pessoas faziam as coisas com entusiasmo, que faziam as coisas com amor. Nos primeiros 40, 50 anos. Acontece que passa uma geração e vem outra. Então eu vou fazer aqui, estabelecer uma relação para você entender. Poucos, ou alguns irmãos que estão aqui, tanto no púlpito quanto aqui embaixo, são de uma geração atrás. Nós estamos em 2021, a igreja de 1970 era a mesma da igreja de hoje? A igreja de 1970, quem esteve nessa igreja lá? Os costumes, as práticas, a doutrina, o entendimento bíblico, a ética, não era a mesma dessa que nós vivemos hoje. Porque hoje nós vivemos uma ética de relatividade. Tudo é relativo. Depende do ponto de vista de um ou do ponto de vista de outro. E aí a igreja nivela por baixo. Por isso que a carta de Jesus à igreja de Éfeso, ela serve para todas as eras. Porque o mesmo problema que Éfeso viveu na geração que recebeu a carta de Jesus, é o mesmo problema que Jesus falaria à igreja de hoje. Comparado à igreja do passado. Lá atrás eles fundaram as bases. Eles estabeleceram os marcos. Falaram, nós somos assim, assim, assim,
assim e assim. Isso é a nossa igreja. Aí nós vamos absorvendo uma série de ensinamentos do arraial cristão, de pessoas que acham que entendem, de pessoas que acham que podem trazer ensinamentos diferenciados, ensinamentos diferentes, que nós vamos ver isso na carta de Jesus aos Efésios. E aquela igreja, por causa da herança de conhecimento, da herança doutrinária, da herança espiritual, da herança de devoção, da herança de dever, aquela igreja recebe alguns elogios de Jesus e passa a provar as pessoas que apareciam lá e se diziam apóstolos. Ora, apóstolo eram testemunhas oculares de Jesus ressuscitado. E ponto final. Essa igreja vai provar essas pessoas. Mas eu vou falar isso aqui, daqui a pouco. Então a igreja de Éfeso cresceu de forma tão extraordinária que a economia da cidade, que dependia das vendas de artefatos religiosos, foi ameaçada. Então o apóstolo Paulo ensina os crentes a resistirem às perseguições, ensina os crentes a, como ele diz lá em Atos capítulo 20, para os presbíteros da igreja de Éfeso, que eles devem cuidar do rebanho de Deus, porque vai aparecer falsos mestres. Ele vai falar de um tal dos Nicolaítas na carta de Jesus, que depois é falado também lá na carta a Pérgamo. E pouca informação nós temos sobre os Nicolaítas, pouquíssimas informações, e uma delas é sobre um certo Nicolau, que era um docético, e ele pregava o docetismo. Docetismo era a doutrina que dizia que Jesus não veio em carne e osso, ele era um espírito. E que tudo que se fizesse na carne não era pecado. Então esse era um dos fundamentos da doutrina dos Nicolaítas, que tem poucas informações. Então, o tempo passa, e a vida cristã é uma caminhada, a vida cristã não é uma corrida, a vida cristã não é uma gincana, a vida cristã não é uma maratona, a vida cristã é uma caminhada, e para começar essa caminhada a gente dá o primeiro passo, não precisa correr, vai andando no passo do gado, que nem Jacó fez, porque devagar se vai ao longe. Isso não está escrito na Bíblia, viu, irmão? O problema é que a gente começa no ministério, ou a gente começa na vida cristã, e já quer ser mais do que os querubim. A gente começa na vida cristã e já acha que sabe mais do que quem está lá há 30, 40, 50 anos. Já acha que sabe mais do que aqueles que fundaram a igreja, daqueles que sofreram, daqueles que trabalharam duro, daqueles que suaram a camisa, para que hoje nós estivéssemos aqui. E a vida cristã é uma caminhada. Então essa geração chega, a geração do relativismo, depende do ponto de vista, e hoje o nosso maior problema é esse.
No entanto, nós precisamos ser fiéis, primeiramente a Deus e a sua palavra. Primeiramente a Deus e a sua palavra. Em segundo, a denominação que você pertence. É por ela que você tem que zelar. Porque ela não é uma igreja herética. Muito pelo contrário. É uma igreja que prega contra a heresia. Que prega contra o conformismo. Que prega contra o pecado. Que não aceita. E nós não podemos, sob nenhum aspecto, ser influenciado por ninguém, mas influenciar as pessoas. E no tempo que nós vivemos hoje, quantas denominações surgiram de insatisfações. Quantas denominações surgiram de rebeliões? Quantas? No entanto, nós estamos mais firmes do que nunca. No entanto, nós ainda somos o maior movimento pentecostal do mundo. Somos aproximadamente hoje, no Brasil, Assembleia de Deus, Ministério Belém Madureira, em torno de 50 a 60 milhões. Não existe nenhuma igreja com essa quantidade em nenhum lugar do mundo, nem na Coreia, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum do mundo. E essa igreja continua batizando, essa igreja continua as pessoas sendo salvas, nessa igreja as pessoas continuam sendo curadas, nessa igreja as pessoas continuam sendo abençoadas, nessa igreja as pessoas continuam sendo prósperas, nessa igreja Deus continua levantando obreiros, nessa igreja Deus está abençoando com dons espirituais. Então, por que não podemos? Nós não podemos, sob nenhum aspecto. É isso que diz o nosso bispo, várias e repetidas vezes. Nós não podemos nos deixar influenciar, mas influenciar. Porque quando nós misturamos com pessoas, com igrejas, eu estou falando no geral, que não tem história, nós nos nivelamos por baixo. Que não tem os nossos costumes. Nós nivelamos por baixo. Nós estamos dizendo que a deles é melhor. E não pode. Isso aí não pode. Então aqui, essa geração, o tempo passou e uma nova geração de crentes surgiu em Éfeso. Foi a essa nova geração que o Senhor Jesus ditou ao apóstolo João a carta à igreja de Éfeso, registrada no Apocalipse. Como a data mais provável para o livro de Apocalipse é de 90 a 92, dependendo do teólogo, dependendo do pesquisador, a igreja recebeu a carta por volta do ano 90. Então já se passou uma geração. Havia uma nova geração de pessoas em Éfeso. Então a carta foi escrita 40 anos depois da igreja ter sido fundada. Mas na carta à igreja de Éfeso, o Senhor Jesus se apresenta como aquele que conserva na sua mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Se você ler o primeiro capítulo de Apocalipse, está lá uma autodescrição do Senhor Jesus. E
E para cada igreja, Jesus se apresenta com parte daquela descrição. Para a igreja de Éfeso, ele diz: aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Apocalipse 2:1. Essa designação de Cristo serviu para assegurar aos crentes de Éfeso que ele é quem tem o controle da igreja em suas mãos. Vou repetir. Jesus diz que ele tem a igreja, segura as 7, como é que diz aqui? Aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Mão direita fala de poder, de honra. Jesus está à direita do Pai, uma posição de honra. E a igreja está numa posição de honras na mão direita de Jesus, que significa que ninguém pode tirar o controle dessa igreja de Jesus. A igreja não pertence a mim, não pertence a nenhum dos irmãos, não pertence à convenção, não pertence à convenção. A igreja de Cristo não pertence. A igreja institucional, da qual nós somos filiados. Nós estamos filiados a uma convenção estadual, que por sua vez está filiada a uma convenção nacional, para organização, para direção. Porque nos dias de hoje, e vocês já viram isso muito por aí, imagine esses campos enormes com pastores que não tem ninguém para controlar eles. Imagine. Não, aqui ninguém me controla. Você não está contente, você pode ir embora. Você não tem para quem reclamar. Nós somos nós e pronto. Quando nós dizemos, nós somos a Assembleia de Deus de Madureira, nós estamos dizendo que existe toda uma hierarquia, existe todo um sistema doutrinário, existe todo um sistema ético por trás, baseado nas Escrituras. É isso que nós estamos dizendo. Então a igreja de Éfeso, a carta à igreja de Jesus diz: é aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então Jesus está dizendo aos crentes que ele é quem manda. Em outras palavras, assim no português bem ralo, Jesus está dizendo: quem manda aqui sou eu. É Jesus que põe, é Jesus que tira, é Jesus que limpa, é Jesus que tira a pedra. Eu não sei se na igreja tem pedra. Porque tem gente que olha para Jesus tirar as pedras, não sei. Não sei onde está escrito isso. Não se preocupe que o julgamento é do dono da igreja. E o dono da igreja é o Senhor Jesus, o Cristo ressurreto, o que derramou o seu sangue, o que verteu o seu sangue, depois ressuscitou e disse para os continuadores da obra: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Esse é o dono da igreja. É Jesus. É Ele que dirige os seus líderes e conhece as necessidades da igreja. É Jesus. Nenhum dos obreiros que estão aqui, foram separados, nem por mim, nem pelos pastores anteriores, porque era bonitinho, porque dava dízimo grande, por isso ou por aquilo. Não, foram chamados
consagrados, ordenados, sentados no púlpito, porque foi uma chamada de Deus. Digam amém. Você que ocupa uma função ministerial na igreja, você não foi escolhido aqui é bonitinho, é meu amigo. Não, isso não existe não, irmão. Aqui isso não existe, pode ser que lá tenha esse negócio. A princípio eu quero acreditar que na igreja os obreiros são aqueles que têm uma chamada de Deus em sua vida. E o texto diz que, a designação diz que ele, Jesus, caminha no meio do povo, como alguém que está observando o movimento de cada um, que conhece a vida de cada um, porque ele diz, eu sei as tuas obras. Ele conhece passado, presente, futuro, conhece tudo. Jesus conhece tudo. Ele caminha no meio do seu povo, ainda hoje. Ele caminha no meio da sua igreja, ainda hoje. Depois dessa designação de Cristo, a carta à igreja de Éfeso traz um elogio, uma crítica e uma exortação e uma promessa. Isso é igual para todas as igrejas. Elogio à igreja de Éfeso. A igreja foi elogiada pelo Senhor Jesus por suas boas obras, pelo trabalho árduo, pela perseverança. Quando nós falamos aqui de boas obras, era aquilo que a igreja fazia para aqueles que estavam lá fora. Era o comportamento dessa igreja para com os de fora. Quando o Senhor Jesus diz do trabalho árduo e da perseverança, trabalho árduo aqui e perseverança estão juntos. Porque essa igreja negava o senhorio de Domiciano como Deus e afirmava o senhorio de Jesus como Senhor da igreja. E ela continuava na propagação do Evangelho. Mas o que é que tem de errado com a igreja de Éfeso que sofreu, que foi repreendida pelo Senhor em 3 áreas da sua vida para que pudessem consertar? A igreja de Éfeso, além desse elogio, aqueles cristãos trabalhavam pela causa do Evangelho. Além disso, a igreja de Éfeso também era intolerante com homens perversos. Mas não eram homens perversos de fora da igreja, eram homens perversos de dentro da igreja. Se você se recordar, que eu sei que você já leu, se eu não me engano, a 3ª carta de João. João era um apóstolo de referência. E ele escreve uma carta a uma igreja, onde tem um cidadão lá, que se eu não me engano é Gaio? É Gaio, né, que resiste a João? Que resiste ao apóstolo João. Imagine só. Você consegue entender alguém resistindo ao apóstolo João? Então, Jesus diz assim, que eles, os crentes de Éfeso, eram intolerantes com os homens perversos que se declaravam apóstolo. E, na verdade, eles não são. A igreja não tolerava. Eu li um comentário sobre este assunto de alguém que é muito radical nisso, que dizia que hoje todos que se declaram
todos, ele colocou todo mundo no mesmo saco, né? Todos que se declaram apóstolos são heréticos. Até porque o título de apóstolo deveria ter ficado somente restrito aos 12. O título de apóstolo, porque Jesus os chama primeiro discípulos e mais tarde os designa como apóstolos. Deveria ficar restrito aos 12, no meu entendimento. Mas hoje existe isso é um cargo hierárquico, que não tem nada a ver com o apóstolo que foi testemunha ocular de Jesus. Mas aqui na igreja de Éfeso, essas pessoas apareciam com esse título. Quem é que não vai respeitar um apóstolo? E isso abria as portas para as heresias. Você quer ver o que eu estou dizendo? Abra a sua Bíblia lá em Éfeso capítulo 20. Atos capítulo 20, desculpe. Atos capítulo 20. A partir do versículo 7, a partir do versículo 17, de Mileto, que era um vilarejo pertencente a Éfeso, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, presbíteros que foram consagrados pelo apóstolo João, pelo apóstolo Paulo, pelo pastor Timóteo. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que eu me conduzi entre vós com todo o tempo, em todo o tempo, desde o primeiro dia que eu entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais deixei de anunciar para vocês alguma coisa que não fosse proveitosa, e vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não verão mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Eu imagino como aqueles presbíteros, aqueles anciãos, né, estavam tremendo. Palavra dura, né? E aí ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. O apóstolo profetiza: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes. Depois nós vamos ler de novo a carta, nós vamos ler a carta de Jesus a Éfeso, e vamos comparar com isso. Que não pouparão o rebanho,
E que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora você pega a carta de Jesus a Éfeso, e veja o que ele diz. Veja o que ele diz. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Está de acordo com o discurso de Paulo, quando fala, aquela reunião não saiu mais da mente daqueles obreiros, e um passava para os outros, E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome. Aqui fala do culto do imperador e dos ardis que as pessoas preparavam, chamando os crentes de Éfeso para comer nos banquetes que eram oferecidos à deusa Diana. E tens a perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Se parasse aí, seria a melhor igreja do mundo. Mas Jesus continua: eu tenho, porém, não esqueça, ele tem na mão as igrejas e anda no meio do povo. E ele diz: eu sei, eu conheço, passado, presente e futuro. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Porque tudo que nós fazemos tem que ter dever e devoção. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, não só do dever, mas dever com devoção. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. O elogio à igreja eu já disse aqui. A advertência. A igreja marcada por boas obras, trabalho duro e perseverança, tinha também um sério problema. Não esqueça que essa é a segunda geração de crentes. A primeira teve todos esses pastores que eu acabei de mencionar. Os crentes de Éfeso tinham abandonado o primeiro amor. A primeira geração da igreja de Éfeso tinha passado, e com ela também o entusiasmo e a devoção fervorosa a Cristo também tinha ficado no passado. Faltava à nova geração a intensidade no amor pelo Evangelho, que seus pais tiveram quando ouviram as boas novas de Cristo pela primeira vez. A gente fazer as coisas, nós trabalharmos, só para cumprir o nosso dever, sem amor, isso é altamente reprovável aos olhos do dono da igreja. Porque uma das coisas que o apóstolo diz na carta à igreja de Éfeso, ele recomenda que essa igreja defenda a verdade com amor. E foi justamente nesta área do amor, da devoção,
que essa igreja peca. 40 anos se passaram e agora a igreja continuava trabalhando, a igreja continuava provando os falsos mestres, só que a igreja agora, ela não tinha mais amor, só tinha o dever. Eu vou para a igreja porque eu sou obreiro, eu vou para a igreja porque senão alguém vai dar falta de mim, eu vou para a igreja porque senão as pessoas vão achar que eu sou desviado, eu vou fazer isso porque é o meu dever, mas tudo que nós não fazemos para Deus com amor, fazemos só por dever, isso não é aceito por Ele. Isso é tão forte, que parece que todos aqueles elogios que Jesus tece à igreja de Éfeso, cai por terra agora. Porque a prática do Evangelho tem que ser feita com amor. Com amor ao Evangelho, com amor a Cristo. Aliás, o amor é uma das bases para todos os ensinamentos de Deus para o seu povo. E mais tarde Jesus reforça isso quando ele chega para colocar os primeiros princípios para a sua igreja. Jesus tira lá da Torá e diz que o primeiro mandamento, ele fala isso. Depois o apóstolo João reforça isso. Depois o apóstolo Paulo fala isso em Romanos, fala isso em Coríntios, fala isso nas epístolas. Se nós fazemos as coisas com o coração frio, por dever, eu faço por fazer, mas eu não sinto essa devoção, esse amor por aquilo que eu estou fazendo, por mínimo que seja, se for feito com amor, é recebido por Deus. E foi isso que Jesus cobrava da igreja de Éfeso, fazer as coisas com amor. Eu vou terminar esse ponto, para nós continuarmos na próxima terça-feira, se Deus nos permitir. Os crentes efésios tinham abandonado o primeiro amor. A primeira geração da igreja de Éfeso tinha passado, e com ela também o entusiasmo e a devoção fervorosa a Cristo também tinham ficado no passado. E a gente não pode ficar dizendo, bom que era o passado, bom que era o passado, bom era antigamente. Eu já escutei isso várias vezes, né, nesses tempos. Bom era antigamente, bom era antigamente. E nós estamos nos condenando a nós mesmos, porque nós dizemos que bom era antigamente, porque não estamos fazendo o que antigamente se fazia. Aí nós estamos condenando a nós mesmos. Faltava a essa nova geração a intensidade no amor pelo Evangelho que seus pais tiveram quando ouviram as boas novas do Evangelho de Cristo a primeira vez. Parece que os crentes efésios daquele tempo estavam mais apegados ao dever do que à devoção. Eles permaneciam fiéis, mas faltava a eles o amor entusiasmado que já tinham demonstrado um dia. Eles eram os guardiões da fé, mas não eram mais os arautos que tinham sido no início da obra. Faltava entusiasmo. Não parece com a igreja de hoje? Não tem tudo a ver com a igreja de hoje, estou falando genericamente. Tem tudo a ver com a igreja de hoje, por isso que essas cartas, elas são para todas as eras da igreja, desde quando elas foram escritas até o arrebatamento da igreja. Então nós vamos continuar a partir desse ponto, de fazer as coisas, de fazer a obra de Deus, das nossas atitudes como crentes, ser regadas com dever e devoção. Dever e devoção. Eu vou na igreja porque eu amo a Deus. Eu vou na igreja porque eu sou devedor. Eu vou na igreja porque eu quero comunhão. Eu vou na igreja porque eu quero congregar. Eu vou na igreja porque eu quero ouvir. Eu vou na igreja porque eu preciso de Deus. É por essa razão.
Amém? Você pode receber essa palavra? Até aqui nós vamos continuar na próxima terça-feira, se Deus nos permitir. Amém, irmãos?